que você sempre repete os mesmos padrões nos seus relacionamentos amorosos? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação dos vídeos e deixe aqui no comentário se esse conteúdo foi relevante para você e se você agora entendeu o porquê você repete esses padrões nos seus relacionamentos amorosos. Você já teve aquela sensação de que relacionamento amoroso não é para você? Ou de que você tem dedo podre para homens? Ou até mesmo que você está cansada de acreditar no amor? Se você já teve essa sensação, isso não é uma sensação, mas é um padrão de repetição. E esse padrão, ele precisa ser quebrado. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, é preciso que você entenda como que os padrões são criados. Para isso, eu vou trazer para vocês o exemplo do experimento com os 5 macaquinhos. Você conhece esse experimento? Se você não conhece, agora você vai conhecer. Nesse experimento científico, o que aconteceu? Basicamente, pegaram 5 macaquinhos e os colocaram dentro de uma jaula. Nessa jaula havia um cacho de banana pendurado e para chegar a esse cacho de bananas era necessário subir as escadas que também estavam dentro dessa jaula. Nesse experimento, toda vez que um macaquinho subia para pegar uma banana, ele levava um choque. Mas não era só ele que levava um choque, todos que estavam ali levavam choque. Com o passar do tempo, os macaquinhos perceberam que toda vez que eles tentassem subir para pegar a banana, todos levavam choques e eram punidos. Para perceber isso, eles começaram a se agredir mutuamente para impedir que qualquer um deles subisse as escadas para pegar a banana. Com o tempo, começaram a substituir os macaquinhos. Então, começou a colocar um novo e tirar o antigo. Colocar um novo e um antigo. O novo ia tentar subir a escada e todos aqueles lá que estavam batiam, para que ninguém levasse choque. Só que, com o tempo do experimento, já não havia mais choques e foram trocados todos os macaquinhos. Mas, mesmo assim, todos os macaquinhos que ali estavam, que já eram novos, não haviam levado choques, mas continuavam a repetir o padrão de agressão. E aí se gerou um padrão. É assim, mais ou menos como esse experimento, que se cria um padrão e que muitas vezes é repassado de geração em geração. E você pode estar repetindo esse mesmo tipo de padrão. Esse experimento, além de refletir bem como funciona o padrão, nos mostra que os padrões são criados por motivos que muitas vezes nós nem conhecemos e que nós repetimos, seja por conta dos nossos ancestrais, seja por conta das crenças repassadas, e nós continuamos seguindo esses padrões como uma forma de herança ancestral. Essa história me faz lembrar de 2 clientes, a Cristina e a Ana. As duas têm em comum o mesmo padrão de repetição nos seus relacionamentos amorosos. Basicamente, por diversas razões que estão ali conectadas a esses padrões, elas acabam atraindo para a sua vida homens indisponíveis, homens que já têm relacionamentos amorosos, homens que a princípio parecem ser solteiros, dizem a elas que são solteiros, ou que estão em processo de divórcio, ou que estão se separando, e aí elas acreditam e acabam se envolvendo. E depois que já estão apaixonadas, elas descobrem que este homem ou era casado, ou decidiu voltar para ex, ou não estava vivenciando nenhum processo de separação. E ainda quando elas arrumam um homem que realmente é solteiro, ele não está disponível para assumir um relacionamento sério com elas. Acaba namorando e depois de um período, esse relacionamento chega ao fim, às vezes um período bem grande, de 3, 4, 5, 7 anos. E aí depois que eles se separam delas, acaba entrando num outro relacionamento, ao qual depois de pouco tempo, cerca de 3 meses, 1 ano, acabam se casando. E o que elas têm em comum? A própria indisponibilidade. Essa indisponibilidade vem do próprio sistema. E quando investigamos as suas histórias, percebemos que esse padrão
não começou nelas, mas vem muito antes das mulheres da sua ancestralidade e por vários motivos acabaram ficando solteiras, divorciadas, se tornaram amantes ou então nunca conseguiram vivenciar um relacionamento. O sonho ainda permanece, a vontade ainda permanece, mas depois de tantos traumas vivenciados, elas começaram também a acreditar que tem dedo podre para homens, que relacionamentos amorosos não são para elas e que é difícil ter um relacionamento amoroso recíproco, onde exista amor, onde exista cuidado e responsabilidade. E aí eu te pergunto, qual a solução para este tipo de situação? Será que elas deveriam desistir do amor? Seria o mais correto? Será que elas deveriam investigar bem todos os homens com os quais elas irão se envolver? Será que todas essas questões seriam suficientes para que elas encontrassem o homem certo e vivenciassem um relacionamento recíproco, onde esse relacionamento trouxesse nutrição ao invés de dor e sofrimento? E aí eu te digo, sinceramente, nenhum destes questionamentos e nenhuma das respostas para estes questionamentos traria a solução para a Cristina e a Ana. A solução está na consciência do que foi que aconteceu para gerar este padrão. E quando a consciência ela é estabelecida, este padrão ele é rompido. Voltamos agora ao exemplo dos macaquinhos, para que você possa entender melhor. Se naquele momento em que houve o choque, o primeiro choque, todos os macaquinhos se unissem e subissem a escada juntos e buscassem aqueles cachos juntos, provavelmente não teria gerado um padrão, porque eles teriam levado o choque, porém todos estariam com as suas bananas e felizes. E como não haveria mais bananas para serem pegas, eles não teriam necessidade de subir novamente. Esses macaquinhos deixassem de se agredir por um momento e pensassem o porquê subir os degraus para pegar a banana leva à agressão. O que existe ali? O que houve antes de nós? O porquê precisamos vivenciar o sofrimento para querer ou para escolher algo que nós queremos? Essas perguntas abririam a consciência e expandiriam, chegando a uma solução, algum resultado. Mas o fato é, o padrão foi criado. E depois que este padrão foi criado, somente a consciência é que muda o resultado. Por isso que é muito fácil que os padrões eles se perpetuem por anos, por séculos, por gerações. É mais fácil permanecer no sofrimento conhecido do que ousar, do que se aventurar no desconhecido e correr o risco de vivenciar algo que nunca foi vivenciado antes. O medo muitas vezes fala mais alto do que a própria racionalidade. Quando esses padrões se repetem dentro de um relacionamento, é importante observar que na maioria dos casos, esse padrão não começou com você. E essa consciência pode mudar todo o resultado e mudar as suas escolhas, a sua vida. Quando se muda o padrão, a Cristina e a Ana, elas terão a possibilidade de vivenciar relacionamentos que nutrem, relacionamentos recíprocos e fazer escolhas diferentes daquelas vivenciadas pelas mulheres de sua família. Dar o primeiro passo para mudar é a primeira ação que deve ser feita. E você pode chegar até o resultado, até a causa raiz da questão onde foi gerado esse padrão, investigando, perguntando para as mulheres de sua família o que aconteceu, entendendo as histórias delas, fazendo buscas. Só que para isso você vai ter que ir montando um quebra-cabeça, que pode demorar bastante tempo para que você chegue à raiz, ao cerne da questão. Vai precisar de tempo, vai precisar de dedicação, até porque você vai precisar falar com muitas pessoas do seu sistema para entender aonde foi que aconteceu a tal história. E muitas vezes você pode até nem chegar ao resultado, já que muitas coisas às vezes foram veladas por conta
do segredo dentro do sistema. Mas se você conseguir juntar todas as peças, você consegue mudar a sua vida. Porém, existe um outro caminho, um atalho, um caminho bem mais fácil. A minha mentoria Atmosfera. Ela junta essas peças e monta o quebra-cabeça para você, onde você consegue acessar a cura, a consciência e liberar-se desses padrões, criando relações que nutrem, trazendo leveza e prosperidade na sua vida. A Cristina e a Ana, elas já começaram a engatinhar, mas ainda não escolheram esse atalho. Muitas vezes a resistência do sistema pesa, dificulta e impede de que as pessoas tomem a decisão no momento em que elas mais precisam. E aí, muitas vezes, elas ainda precisam vivenciar mais dor, mais sofrimento e mais relações difíceis, até que elas percebam que precisam realmente soltar o medo e enfrentar essas resistências para que elas possam ter o relacionamento harmonioso, feliz que elas merecem. Porque uma vez que a consciência se expande, ela abre portais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho, compartilha, se inscreve no canal e me conta se fez sentido para você. Gratidão!